Vamos lá pro nosso amigo de Santos que diz que nós estamos humilhando você. O microfone é seu, Pedro Ramiro. É brincadeira, meu filho. Humilhação gostosa. É brincadeira. A gente aqui brinca. A gente não humilha ninguém, não. Mas se você acha isso, o problema é seu. Não, jamais. Aliás... Não, o seu. Tô falando dele. É assim. E se você acha também, pode ir embora. Não, não, mas até pra esclarecer, não tem nada disso. A gente sabe que é a zoeira sadia. Aliás, a zoeira que não foi... Não, você que apostou. Não foi eu. Sim, verdade. Quem perdeu? Mas Paulo. a ideia foi sua de apostar, viu? Mas você poderia não aceitar. Caiu no seu balanço. Todos nós perdemos, mas o Ramiro perdeu mais, né? Então. Mas ainda tem a aposta que tá valendo Vamos! mesmo. É a da classificação que se der Corinthians, dia 15, ninguém vem trabalhar, só você e o Michelzinho. Se der Corinthians, é eu e Michel. Vocês estão fora. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Vamos embora, fala aí. Uma folguinha de quinta é uma delícia. É bom demais. Pô, Deixa eu falar até nessa questão de comunicação, dessa questão da zoeira, né? Teve a comemoração do Luciano, e que inclusive o Luciano foi lá, chutou a bandeira do Corinthians, chutou a bandeirinha ali de escanteio, e o Corinthians pode ser punido por causa dos objetos que foram jogados em cima do Luciano. Teve de tudo, até cigarro eletrônico, não teve unha, cortador de unha que aconteceu até com o próprio Davidson. O Corinthians foi punido com 50 mil O reais. cara leva o cortador de unha pro jogo, velho. Eu também não entendo, né? Sei. E aí um isqueiro foi arremessado, teve tudo isso. É cigarro eletrônico, né? Cigarro eletrônico. O Corinthians foi é o punido. Luciano contra o tabagismo, né? É verdade. O Corinthians foi punido naquela oportunidade com 50 mil reais pelo STJD. Ontem até tinha um representante procurador do STJD no estádio. O Renato Augusto, depois da partida, falou sobre isso. Diz que não gostou da atitude do próprio Luciano porque estava ferindo um objeto do clube, uma situação do clube. Renato Augusto que também não deixou escapar. Se o jogador do Corinthians fizer o gol contra o São Paulo e for no... Tá certo? Não, cara. Tá errado. Deixa as coisas do clube no clube, né? Tá errado, cara. Tem... Vai lá, vibra igual o Gabigol. E outra coisa, eu acho que ele nem deveria vibrar. Porque ele já tinha amarelo. E já é amarelo, ele devia ficar quieto. Corre pro meio campo, pega a bola. E ele tá fora do clássico pra ir pra final. Cara, desculpa, meu. Além dele ser burro nesse sentido, ele foi desrespeitoso. Como qualquer outro é quando faz isso. Desculpa, isso se torna... Muita gente acha que não. E eu respeito. Mas não tem uma coisa também, craque, o que algumas pessoas acreditam é que isso faz parte do futebol. Que esse tipo de coisa faz parte do futebol. Eu não sei, eu vejo... Eu nunca fiz isso. O Renato Augusto fez 2 gols ontem e não provocou ninguém. Falou que amava o Corinthians. É porque cada jogador tem um jeito, né? Mas é justo você passar no lado da Globo e cuspir lá? São situações diferentes. Não é. Não é. Não, pra você. Sim. Não é. Quando você pisa, quando você faz uma coisa ridícula como a dele, tá errado. Você falta com respeito. Quantas pessoas vão brigar na rua por causa disso? A gente não quer. O futebol é muito simples. Ganha, empata e perde. Um fica contente, outro fica triste. É só isso. O que eu acho, craque, até sobre em cima disso é que às vezes a gente também não pode deixar de falar da atitude da torcida do Corinthians, que na minha visão não foi boa. Você reagir jogando objeto em cima de um jogador, porque até então o Luciano não tinha sido violento. Ele pode ter desrespeitado a instituição. Não, pode ter ou não? Você acha que desrespeitou ou não? Eu acho que ele desrespeitou. Não, você acha ou tem certeza? Eu acho que ele desrespeitou. Não, pra mim ele desrespeitou. Pra você? Eu acho que ele desrespeitou. Ele acha, você? Sim, desrespeitou. Pra você? Respeito. Pra você, Aline. Eu acho que ele desrespeitou o Corinthians e o São Paulo, porque ele foi irresponsável. Ele foi responsável dos dois times, mas... Pedro Ramiro. Só que tem uma coisa também, né, craque? Assim, pensando do lado dele. O Luciano defende uma bandeira, defende o São Paulo. Pro torcedor de São Paulo, isso aí foi praticamente nada. Foi até legal. Ele comprou uma briga contra o torcedor do Corinthians, mas o São Paulino gosta. Se fosse do lado contrário, eu também veria muito torcedor do Corinthians apoiando essa situação. Claro. Qual foi a última vez que o torcedor do Corinthians fez isso pro São Paulo? Me lembra uma? Não, eu tô dizendo que se fosse ao contrário. Não, mas não foi, mas não teve. Mas não teve. Eu acho que existe. Mas não teve. Aonde? Quando? Se fosse ao contrário. Não, fala, mas teve. Mas teve. Eu não me lembro agora. Não, mas fala uma só. De cabeça eu não lembro. Não, mas não teve. Não teve, nem quando eu jogava. A gente colocava a camisa do clube. Quando eu jogava, eu botava a camisa do Palmeiras, botava a camisa do São Paulo quando eu trocava. Se fizer isso hoje,
esse pensamento medíocre, as pessoas vão se matar por causa disso. Quantas pessoas vão brigar por causa disso? Ah, ele tá certo, porque ele defendeu o São Paulo. Não, ele prejudicou os dois. Pedro... Sim, craque. Eu assim, não acho que esse tipo de situação provoca violência no estádio. Acho que é uma Mas coisa provocou, jogaram um monte de coisa nele. Não, Isso é um ato o que violento. provoca violência é você óbvio, agredir. né? Não, mas quem agrediu jogou, tá errado. Quem jogou tá errado. é muito imbecil de Eu jogar. acho que a gente via, na minha cara, opinião... Ele já sabia que ele ia tomar cartão. Pra que ele fez isso? Não, ele errou Essa no questão. sentido de tomar cartão amarelo. Tô pensando no sentido da provocação. Na questão dele ter tomado cartão amarelo, ele foi muito desinteligente. Faltou um pouco de lógica pro próprio Luciano. Agora, ele desrespeitou uma instituição? Talvez. Mas ele defende o São Paulo. Eu acho o Luciano, até falando sobre o jogador, um cara muito frustrado na carreira. Ele teve um monte de situação complicada no Corinthians, não vingou, teve um monte de lesão. Eu vou te mostrar só uma coisa aqui. Tá vendo o Roger Guedes aqui, ó? Que ele pula o símbolo do São Você Paulo. acha que se ele pisasse, sabe o que ia acontecer? Os caras iam acabar com ele. E ele respeitou, custa respeitar. Mas você acha que não. Você acha que não. E é uma opinião sua, e que eu respeito. Então, quando acontecer isso no Corinthians, tem que ter a mesma opinião. Sim, sim. Eu acho que faz parte do futebol esse tipo de coisa. Sem violência, sempre, sem qualquer tipo de situação. Você pode até colocar, desrespeitou a instituição, mas isso, infelizmente, às vezes faz parte do futebol. Ou Não faz parte de respeitar, sim. Eu acho que faz. Não, cara. você acha, eu acho. Não, pra mim não faz Acho parte. que o futebol tá Quando muito hostil pro cara. Isso, tá muito hostil. Uma menina morreu semana passada porque ela tomou uma garrafada. E ninguém fala mais porra O nenhuma. jogo ontem poderia não ter terminado por causa disso. Ó, vamos supor, e aí você tem razão, só nesse sentido pra mim, e eu respeito isso, se o torcedor jogou tudo isso, ele tá errado. E se tivesse uma invasão de campo? Nossa. Aí que é o grande problema. Mas cada um tem sua opinião, e eu respeito a sua. E o que eu acho, assim, com relação ao futebol hostil, é verdade. Ninguém nega que a sua situação tá bastante complicada, mas isso vem de anos. E não sei se uma atitude como a do Luciano provocaria mais violência. O que provoca... Provoca! Mas o torcedor corintiano podia Não, aceitar, então, cara. tá, tudo bem. Vamos mudar de assunto, vai. Vamos falar. Pra gente não vai chegar num acordo. Se você acha isso, só que você tem que bancar isso. Sim. Pra aquilo que você tá pensando. Se você acha que isso não provoca violência, você como repórter, você tem que bancar nos próximos jogos. Que se você for entrevistar, você tem que falar isso. Sim. Pra mim, não. Pra mim foi tudo bem e tá tudo certo. Sim. E o Corinthians, então, falando um pouco mais de campo, né? Muito torcedor tem questionado o Watson, se ele deve ou não ser titular nesse clube. Ele acaba entrando na segunda etapa e coloca uma faísca no jogo. O Watson, que com o próprio Vanderlei Luxemburgo acaba perdendo oportunidade ao longo dos anos. É um jogador que, aliás, ao longo do tempo, é um jogador que, na gestão do Fernando Lázaro, ganha espaço. Mas hoje, até falando em números, ele tem 35 partidas nessa temporada, 5 gols marcados e uma assistência. É um jogador que aos poucos tem tentado atuar, mas que tem uma concorrência muito forte, né? Na verdade, ainda não confio nele. Se ele fosse bom... Pra mim ele é um bom jogador só. Dá pra ser titular. Mas tem jogos que ele pode ser. E ó, a gente tá vendo agora, ó. Tudo que ele fez provocou tudo isso aí, ó. E era pra dar amarelo pro Luxemburgo, né? Isso, também. E expulsar o Gandula. Expulsar o Gandula foi querer brigar com o cara também. Olha o que provocou. Gandula, hein? Olha só o que provocou. O Gandula entrou. O Luxemburgo brigou. O Caio Paulista brigou. A torcida jogou objetos. Tudo por causa de um ato de babaquice, de burrice, por falta de Vamos pro respeito. Ô, craque, Vamos, você acha... break, senão ferrou. Rede Bandeirantes de Rádio.